E o título da nossa lição de hoje é a importância do deserto. A importância do deserto. E quem nunca passou por um deserto, não é? Quem nunca teve uma provação na vida. É sobre isso que nós vamos falar. E a referência bíblica é a mesma da lição anterior, que está em Marcos 1, de 1 a 8, que diz o seguinte: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito nos profetas Isaías: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho, a voz que clama no deserto. Prepare o caminho para o Senhor, direitem as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região da Judéia e de todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas bem feitas de peles de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos de mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias da sandália. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Esta era a mensagem de João Batista. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as suas sandálias. Eu os batizo com água. Ele os batizará com o Espírito Santo. Essa era a mensagem de João Batista. Essa é a mensagem que ainda ecoa até os nossos dias. Não é? João foi o primeiro levantado por Deus, profeticamente falando, tanto em Malaquias, como também em Isaías, o profeta messiânico, de que viria esse que, não é, prepararia o caminho para Jesus. E glória a Deus por isso. Então a lição de hoje é bem parecida, ou bem usando o habitat natural de João Batista, que era o deserto. João morava no deserto. Ele pregava no deserto. E as pessoas iam até ele, conforme diz o versículo. Então, uma pergunta se cabe: o que somos no deserto? Amados, a palavra ou termo deserto está sempre presente nos relatos bíblicos, sempre presente nos relatos bíblicos. Tanto é que a palavra deserto, ela se repete 337 vezes na palavra. Por quê? Porque o deserto é importante para as nossas vidas. Tem duas coisas importantes no agir de Deus para as nossas vidas, que fala justamente de deserto. O agir dele, que é pedagógico para nós. As provações, deserto, é pedagógico. Ele sempre quer nos mostrar alguma coisa, sempre quer nos ensinar alguma coisa, quando estamos passando por essas provações e essas lutas, tá? Então, o deserto é pedagógico. E muitas vezes no deserto, o silêncio de Deus também está. Não é? Então, o silêncio de Deus também é pedagógico. E quando nós estamos nessa fase difícil da vida, quem é que nunca teve, não é? Às vezes a gente ora, pede para Deus: Senhor, tem misericórdia, faz, não é? Abençoa, abre a porta disso ou daquilo para as nossas vidas, e as coisas não rompem. Deus não te responde, você não consegue ouvir a voz de Deus. O silêncio de Deus é pedagógico para nós. Quer dizer, busque mais, entregue mais, confie mais. A porta, porque a palavra fala que batei e abrir-se-lhes-á. Pede e dar-se-vos-á.
Então é isso. Então, é para nós continuarmos cumprindo isso na nossa vida até ouvir o romper de Deus nas nossas vidas. Esses desertos passam. Agora, no deserto também tem uma coisa muito importante. Em todo deserto, normalmente, fisicamente falando, ou geograficamente falando, em todo deserto também tem os seus oásis, não é? Muitas das vezes nós estamos passando por luta e no meio das tempestades, às vezes vem uma bonança rápida. É o oásis para as nossas vidas. Esse oásis não é para fazer morada. Esses oásis que vêm na nossa vida durante as tempestades, durante as lutas, durante as adversidades, é para nós nos fortalecermos mais ainda. Por quê? Porque o deserto continua. Eu saindo do oásis, tem deserto à minha frente. Então, esses oásis que Deus permite nas nossas vidas é para justamente a gente buscar mais, nos fortalecer mais em Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Então, quando eu me fortaleço em Deus, eu estou alegrando o coração de Deus, eu estou mais próximo da vitória, de sair desse deserto. Então, a palavra de deserto tem 337 vezes na palavra, é justamente para nos ensinar que o deserto vai fazer parte das nossas vidas. Mesmo porque Jesus já nos alertou, neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis desertos, neste mundo tereis problemas, neste mundo tereis provações, mas tende bom ânimo. Quando ele fala tende bom ânimo, tem um oásis para você. Rompa, busque, entregue, continue confiando e ele vai passar. Eu venci o mundo, você também pode vencer, disse Jesus. É no deserto que a gente encontra muitos personagens bíblicos, nós encontramos no deserto. Muitos personagens bíblicos. Um deles é Abraão, lembra de Abraão? Quando ele foi sacrificar o seu filho Isaque, foi pelo deserto. Eles viviam nesse contexto. Moisés, então, tem uma história maior do que Moisés, que viveu, ele foi criado no palácio, não é? Foi educado no palácio para morar no deserto. Ele foi educado no palácio para morar no deserto, porque 40 anos no palácio de Faraó e depois 80 no deserto. 40 sendo instruído, né, junto à família, e 40 conduzindo um povo rebelde, difícil, de dura serviço, como diz a palavra, não é? 40 anos aguentando esse povo. Uma multidão, uma multidão que é quase 2 ou 3 Ribeirão Preto, só de gente que ele conduzia, pensa nisso. Eram mais de 2 milhões de pessoas que ele conduzia. De 70 línguas diferentes, nós já falamos isso. De 70 nações diferentes, e ele falava com todos eles, no linguajar mater daquelas pessoas. Ele foi criado no palácio, educado no palácio, para morar no deserto. Então, Deus tinha os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos. Então, Moisés foi um desses. O povo hebreu, 430 anos escravos no Egito, e depois mais 40 no deserto. E de todos que saíram, aquela geração que saíram de lá, ficaram pelo caminho, por causa da rebeldia. A nova geração que veio através deles, esses entraram na terra prometida. Mas daqueles que saíram, somente 2. Os originais que saíram, somente 2 entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Mas onde Moisés estava, ali tinha a sua sombra, chamada Josué. É um líder em treinamento. 40 anos sendo treinado. Depois assumiu um posto tremendo, que é o Josué que nós conhecemos. E João Batista. Esse João Batista que nós conhecemos, profeticamente falando, vivia no deserto, que pregava esse batismo de arrependimento, que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Outra coisa, Paulo também passou no deserto, depois que ele partiu para o deserto após a sua conversão. Após a conversão de Paulo, ele partiu para o deserto para reconstruir sua teologia,
e voltar para Damasco. Paulo também teve o seu momento de deserto, e Paulo foi um dos maiores apóstolos dos gentios, foi chamado para isso. Escreveu as 12 cartas paulinas, teve Lucas ao seu lado, escrevendo tudo o que ele precisava, um evangelho tremendo que é o evangelho de Lucas. E o mais importante, o Filho de Deus também foi para o deserto. Ele também teve o deserto na vida dele. É uma lição que nós vamos ler adiante, se não me engano é a terceira ou a quarta lição, não é? Que Jesus, no deserto, as provações de Jesus, as tentações de Jesus, quando depois que ele passou 40 dias na presença de Deus, em jejum e oração, nada comeu e nada bebeu, na presença de Deus, depois ele foi tentado pelo diabo. 3 tentações. E ele venceu todas elas com a palavra. Com a palavra. Por isso que a palavra que nós temos, a palavra de Deus, quer seja no seu celular, quer seja no seu livro grosso como esse aqui, mas é a palavra de Deus. Ela é fundamental para as nossas vidas. Ela é fundamental para as nossas vidas. Então a gente conclui, então, escrevi aqui o seguinte: concluímos então que o deserto não é apenas um lugar de provação e tribulação, mas acima de tudo é também o local onde Deus espera que sejamos preparados para mostrar ao mundo a excelência do poder e da soberania de Deus. Todos esses personagens foram provados, testados e aprovados, e foram testemunhos do poder e da soberania de Deus. Então Deus quer isso para nós, que se acaso estivermos passando por um deserto, ou se acaso venhamos a passar por um deserto, que nós possamos nos fortalecer em Deus, na palavra de Deus, para que a gente realmente rompa essa fase e venhamos a testemunhar da graça, da bondade e da soberania de Deus nas nossas vidas. E nós vamos aprender hoje uma coisa: no deserto, Deus está conosco, porque nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Conforme está no livrinho, fala o seguinte: o deserto em nossa vida é um lugar para ouvir a Deus. Deserto é um lugar para ouvir a Deus. E muitas vezes, quando vêm as provações, eu estou falando normalmente, vamos falar de crentes aqui, de pessoas que creem em Deus. Quando vêm as provações, alguns desacreditam, ou entregam a aprovação para Deus e pega de volta, porque não acredita na misericórdia, no poder e na graça de Deus, e toma outro caminho, ou quer passar na frente da decisão de Deus. Então, para João Batista, o deserto representava um lugar especial onde ele teria condições de se afastar das distrações dessa vida a fim de ouvir as ordens de Deus. Para João Batista, um lugar especial. Ali era ele e Deus, dependia de Deus. Então, para nós também, se o deserto que porventura nós venhamos a passar, ou as provações que porventura nós venhamos a passar, é um momento que nós devemos nos entregar à dependência de Deus. Aprender a depender de Deus. Se Deus nos dá momentos de bonança, no deserto ele também vai estar conosco para nos livrar e nos conduzir novamente à bonança. O nosso deserto pode significar um quarto fechado para oração, um tempo a sós com Deus. É no deserto que nós somos provados. Então é no deserto que eu preciso aprender, ou aprender melhor a orar e buscar a presença de Deus. E a Bíblia fala: orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e aquele ora em segredo, porque aquele que em segredo está com você vai ouvir. É a palavra de Deus, diz assim, numa linguagem mais fácil. Então, é no deserto que porventura nós estejamos passando, é que nós não podemos arredar da nossa confiança de Deus, em Deus no caso. Não podemos abrir mão da confiança em Deus, porque Ele vai estar conosco. Então, antes de qualquer coisa, que possamos compreender plenamente o que somos no deserto, é necessário primeiramente saber o que ele é. O deserto é uma
conforme eu já falei, é pedagógico. Deus quer nos ensinar a dependência, a confiança, né? A dependência e a buscar a Deus com mais intensidade. Como é bom buscar a Deus com intensidade. Como é bom, às vezes, você ouvir Deus dar a direção. Porque quando Deus fala, nós precisamos aprender a ouvir. A maioria das vezes, às vezes, Deus fala, mas a gente não quer ouvir. Ou a gente somente quer falar e, às vezes, não espera nem Deus falar. Porque, às vezes, a gente apressa as coisas. Mas é o momento de aprender a confiar em Deus. Deserto também é um lugar de renúncia. Multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista e ouvir a sua mensagem. É hora de renunciar a alguma coisa que tenhamos que fazer para buscar a presença de Deus. Esse povo saía lá dos seus aposentos, das suas casas, do aconchego da sua casa, e iam para o deserto ouvir a palavra de Deus através de João Batista, no cumprimento do seu ministério. Nós precisamos ter esse tempo também de ir buscar a presença de Deus. Quer seja no meu quarto, quer seja num momento de intimidade com Deus, quer seja num culto, numa missa para ouvir a presença de Deus, ouvir de Deus, é buscar a presença de Deus. Aquele povo fazia isso. E eles faziam num deserto lá em Israel, era temperatura diferente da nossa, não é? E eles faziam isso, iam buscar para ouvir, saía de Jerusalém, da Judéia, daquela região toda ali, e ia até onde João Batista estava, para ouvir a palavra de Deus. E eram tocados por isso. E Deus falava com eles. Por quê? Porque eles, a Bíblia fala que eles arrependiam e eram batizados. Glória a Deus por isso. Ou seja, eles renunciavam ao despojamento da velha estrutura de vida rotineira em busca de algo considerado importante. Eles achavam isso importante. Sair do seu conforto, digamos assim, ou do seu comodismo, para ir para o deserto buscar a presença de Deus. Porque eles achavam que isso era importante. Que importância nós estamos dando para a presença de Deus, para buscar a Deus, um momento de qualidade com Deus, que seja 5 minutos, é melhor do que meia hora de qualquer jeito, ou apressadamente, em só você fala e não ouve. Ah, não, é igual aquela situação, eu estou a orar todo dia, aquele dia você não pode orar, oh Deus, então a oração de hoje é aquela de ontem, tá? Recebe aí. Né? A oração de ontem não vale. A oração de ontem foi ontem. Hoje é uma nova oração, é uma nova busca, é uma nova entrega a Deus. Nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração. Isso está no livrinho, tá? Então, a nossa atitude externa demonstra o desejo, a intensidade do nosso desejo do coração. Então, quando o meu desejo de buscar a presença de Deus, quando eu tenho esse desejo de buscar a presença de Deus, não pode ficar só no desejo. Precisa gerar uma ação, uma busca. Não pode ficar só no coração. Eu preciso colocar em prática esse desejo e buscar a presença de Deus. Também é um lugar desprovido de religiosidade, mas tem que ser por fé e não por religiosidade, ou para cumprir um compromisso, ou para ver ou rever algum irmão na igreja, ou somente para cumprir, não, vou orar aqui de qualquer jeito e pronto. Não é assim, ele é desprovido de religiosidade. Ao pregar o evangelho no deserto, João Batista estava promovendo a ruptura da hipocrisia dos líderes religiosos da época, que davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais e objetos sagrados do que fazer a vontade de Deus. Dar valor às coisas do mundo é preciso renunciar. E eu costumo dizer o seguinte: a renúncia é a lição mais difícil na escola de Jesus. É a lição mais difícil. Porque às vezes quando a gente vem
A gente traz parte do mundo conosco. Desejos, vontades, coisas que a gente fazia. Bem, é um processo, mas eu preciso aprender a renunciar de coisas que não agradam a Deus, porque na medida que eu vou crescendo em Deus, buscando a presença de Deus, orando, meditando na palavra de Deus, eu vou crescendo em Deus, essas coisas do mundo vão deixando de fazer parte da minha vida, vão deixando. Os louvores do mundo vão deixar fazer parte da minha vida e substituídos pelos louvores a Deus. É um processo. Então eu preciso deixar que esse processo se cumpra na minha vida. Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que eles deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual. É isso aí, receber algo diferente de Deus. Porque quando eu entrego a Deus, quando eu busco a Deus, quando eu entrego genuinamente a Deus, Deus vai falar diferente do que eu sou costumeiramente eu faço. É algo diferente, é algo novo, porque é eu e Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, amados, Deus estava usando João Batista, tá? Querendo, as palavras de João Batista, a pregação de João Batista, querendo incutir, a vontade de Deus era incutir naquelas pessoas que deslocavam dos seus lares até o deserto para ouvir João Batista, Deus estava querendo incutir neles algo diferente do habitual. É mudar de vida, é mudar como é que fala? Da mesmice, né? Vamos buscar algo novo. Que algo novo é esse? Deus, a presença de Deus. E João Batista foi tremendamente usado nesse propósito. O objetivo era o de ajudar o povo a romper com a religiosidade. O povo, na época, era religioso. Você viu aí que eles davam mais valor às vestes sacerdotais e os objetos sagrados do que necessariamente a busca de Deus. Era religiosidade. Religiosidade não salva ninguém, tá? Então, o objetivo era o de ajudar o povo a romper com a religiosidade infrutífera. A religiosidade é infrutífera, mas a verdadeira religião de fé, a verdadeira fé, essa já dá frutos. E dá frutos a 100 por 1. Glória a Deus por isso. Então, a verdadeira fé, ela em prática gera frutos, não é infrutífera, diferente da religiosidade. Então, o objetivo era de ajudar o povo a romper com a religiosidade infrutífera para que pudesse receber de Deus a verdadeira mensagem totalmente desprovida de religiosidade. Receber a verdadeira mensagem de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Então, quando eu busco com sinceridade no meu coração, eu crio um momento para estar na presença de Deus, para meditar na palavra de Deus. Queridos, a mensagem é totalmente para me fortalecer, que Deus vai me dar. Então, quando eu busco com sinceridade no coração, Deus vai falar comigo através da palavra. Deus vai revelar alguma coisa ao meu entendimento através daquilo que eu estou lendo. Eu posso ler e entender isso hoje. Daqui uns dias, eu vou reler aquela passagem, Deus me fala mais alguma coisa, acrescenta mais alguma coisa. Deus é assim, o Espírito Santo de Deus age desse jeito. Quantas vezes a gente lê o mesmo texto e entende X, e mais à frente a gente vai lê-lo novamente, entende X mais 1, X mais 2. Não é? Ele acrescenta sempre entendimento. Não sei vocês, mas quando eu me converti, eu tinha um livrinho, um caderno que eu anotava as coisas. Pastor falava, a pastora Marina falava, a pastora Valnice falava, e eu anotava aquilo que era diferente, porque eu estava começando. Mais adiante a gente pega essas anotações e vê por quanto eu cresci, o quanto Deus falou comigo. Isso é importante para a gente ver que Deus trabalha no nosso coração e para não nos deixar do mesmo jeito, porque esse não é o propósito de Deus. Ele quer que eu amadureça nele, porque o propósito dele é esse, e é o processo, né? O processo dele é esse. O deserto no ministério de João Batista
Foi um lugar especial onde ele e o povo puderam separar-se para ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Então, esse momento que eu preciso com Deus, quer seja no momento de deserto, quer seja no momento de bonança, é um lugar preparado para ouvir melhor a voz de Deus. Então, meu irmão, não espere o deserto chegar. Continue buscando a Deus. Porque quando ele chegar, se acaso ele chegar, você está preparado. Está preparado. Aqui não. Deus está no controle de tudo. Para receberem a mensagem, as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar, demonstrando interesse em renunciar a coisas importantes por algo de maior valor. Esse aqui, se não me engano, essa parte aqui, está lá na conclusão. Lá embaixo. Está na conclusão. Então, a conclusão é essa. O deserto do ministério de João Batista foi um lugar especial, onde ele e o povo puderam separar-se para ouvir a voz de Deus. Para receberem mensagem, as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar, demonstrando interesse de renunciar a coisas importantes por algo de maior valor. A palavra de Deus. Então, aqui já resume tudo isso. A renúncia. Renunciar a algo que eu preciso às vezes fazer, mas eu posso deixar para depois. Primeiro, Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. João Batista passava a mensagem de que a verdadeira transformação procede de dentro para fora e não o contrário, por meio de um verdadeiro arrependimento. Então, a transformação da minha vida é de dentro para fora. Deus trabalha o nosso interior. Deus trabalha o nosso interior. Para que nós possamos, através do nosso exterior, o nosso exterior, seja testemunho vivo da graça de Deus. A minha postura, aí já é a parte exterior, mas ele precisa transformar o meu interior. A velha natureza dá lugar à nova natureza de filho de Deus. Antes, criatura de Deus. Agora não, filho de Deus. Então Deus vai ter um processo de trabalhar nas nossas vidas para que nós verdadeiramente possamos passar por esse processo e deixar a velha criatura fora e passar a viver as nuances da nova criatura, aquela que ama a Deus, aquela que busca a Deus, aquela que depende de Deus, aquela que tem intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é para aqueles que o buscam. A esses Deus se deixa conhecer. A esses Deus revela intimidade. Então, quanto mais eu busco intimidade com Deus, mais eu aprendo de Deus, mais eu me integro com as coisas de Deus. E a velha criatura só vai ficando. Daqui a pouco eu sou uma nova criatura, onde que as coisas de Deus é o que me agrada, é o que me leva à alegria, que me transforma, porque transformou a minha vida. Glória a Deus por isso. Bom, isso é o deserto. E o que o deserto não é? Essas primeiras palavras, nós falamos do livrinho. Agora eu vou acrescentar coisas que não estão no livrinho, tá? E o que o deserto não é? Primeiro, o deserto não é um lugar onde somos abandonados por Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, o deserto não é um lugar onde nós somos abandonados por Deus. Não é assim que Deus age nas nossas vidas. Se você, porventura, está passando ou tenha passado por um deserto, Deus nos livre disso, mas se amanhã ou depois estiver passando por um deserto ou uma provação, Deus não vai abandonar você. Deus não vai abandonar você. Ele não age assim. Deus não age dessa maneira, nós somos filhos. Qual pai que dá pedra quando o seu filho pede pão? Diz a palavra de Deus, não é? Então Deus é assim. Deus age conosco sempre com amor. A provação é para nos ensinar alguma coisa, para mudar ou transformar a minha vida. Mas Ele não vai me abandonar. O Senhor não para de agir em nossa vida só porque estamos no deserto. Ele nos conduz para este lugar e sem Ele nunca chegaríamos do outro lado. Queridos, lembra da travessia dos apóstolos
quando Jesus transformou pão e multiplicou, né? Pão e peixe e alimentou a multidão de pessoas e ainda sobrou cestos de comida, não é? Lembra disso? Logo em seguida, o que ele fez? Despachou os seus discípulos para o mar, atravessar 14 quilômetros de mar, e ele foi para o monte orar. Olha só, ele foi para o monte orar. Jesus tinha um momento de intimidade com Deus. Embora sendo Deus na forma de homem, ele tinha um momento com seu Pai, de intimidade, de entrega, de buscar a direção do Pai. Primeiro ele despachou os seus discípulos. Agora vocês vão. A gente se encontra lá do outro lado. Mas no meio, 7 quilômetros depois, em mar aberto, veio a tempestade, veio aquela briga deles lá. E agora nós vamos afundar o barquinho. E logo apareceu Jesus, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Pedro duvidou e quase afunda, Jesus resgatou. Assim é nós. Se acaso o deserto querer nos afundar, entenda uma coisa, não abandone a mão de Deus, não solte a mão de Deus, porque Ele vai te resgatar. Porque Deus age assim. Glória a Deus por isso. O deserto não é lugar de derrota, mas sim de vitórias para aqueles que obedecem a Deus. Deus, Jesus, teve essa passagem de ter sido derrotado, essa oportunidade dele ser derrotado lá na tentação. Nós já falamos no monte. Depois do jejum e oração, ele ficou, depois de 40 dias, ele foi tentado 3 vezes pelo inimigo. E com a palavra ele venceu. O deserto é sim um lugar de vitória, se apenas obedecermos e crermos em Deus. Se apenas obedecermos e crermos em Deus, o deserto é um lugar de vitória. Pode ter certeza disso. O deserto não significa rejeição por parte de Deus, mas de preparo por Deus. Nos preparar. Certo? Por quê? Porque sempre Deus tem algo novo para nós. Ele precisa nos preparar para receber algo novo. Por quê? Porque a vida com Deus é novidade de vida todos os dias. É novidade de vida. E eu preciso viver e buscar essa novidade de vida. Como? Criando intimidade com Deus. Buscando interagir com Deus todos os dias. E o que é então o deserto para nós? Para os que creem e temem o Senhor, o deserto pode ser considerado lugar em que se recebe o chamado de Deus. Às vezes o deserto na nossa vida é: vem, filha, eu quero te usar para falar da minha palavra, para falar da minha soberania para outras pessoas. Às vezes no deserto Deus nos chama para algo maior. Não somente para instruir, para nos fortalecer ou para nos abençoar com a bênção material, física. Não, não é só isso. Deus tem um chamado especial para nós. Qual um chamado? Pode ser um chamado de busca contínua da presença de Deus. O deserto é o lugar onde somos capacitados espiritualmente também. Queridos, quando a gente está passando por provação, nós que somos de Deus, ficamos mais sensíveis às coisas de Deus. É preciso que fiquemos mais sensíveis às coisas de Deus. Alguns não, alguns tomam outro caminho, mas nós conhecemos o poder de Deus, precisamos ficar mais sensíveis às coisas de Deus e buscar mais a Deus. É assim. Logo, o deserto é o lugar onde somos firmados no chamado de Deus. O deserto é para nos firmar, para nos fortalecer. Por isso que a palavra do Senhor declara: a alegria do Senhor é a sua força. É ali que eu preciso me alegrar. E porque se eu estiver passando por um deserto, eu me alegrar e buscar a presença de Deus continuamente, não soltar a mão de Deus, eu estou alegrando o coração de Deus. E se eu estou alegrando o coração de Deus, eu também vou estar confiante no livramento e na provisão de Deus. E no tempo dele, a coisa vai acontecer, vai romper.
No deserto somos preparados para ouvir o que Deus tem para nós. Então, no deserto, nós precisamos desse momento de intimidade com Deus para ouvir de Deus. E não somente falar com Deus, entregar o seu problema, mas precisamos parar também e ouvir de Deus. Queridos, assim, o deserto, que a princípio seria um lugar de exaustão e queda, passa a ser um ambiente em que o verdadeiro sentido da vida é valorizado. A gente aprende a valorizar mais as coisas. Não é verdade? Quando a gente passa por provações, a gente aprende a valorizar mais. Glória a Deus por isso. Mas aprende a valorizar mais as coisas de Deus. Um momento de intimidade com Deus, eu preciso aprender a valorizar mais. Mas esse aprendizado de buscar a Deus, valorizar mais as coisas de Deus, não é somente no deserto, é na bonança também, principalmente. Não é? No deserto aprendemos a ouvir a voz de Deus. Então, o deserto é um lugar em que Deus fala e nós ouvimos. Com isso, aprendemos a ser humildes. Humildade, de buscar a Deus. Lá em Deuteronômio 8:2, Deuteronômio 8:2 fala o seguinte: o Senhor levou o seu povo para o deserto, para fazê-los humildes. Era um povo rebelde, dura serviço. Então o Senhor permitiu o deserto na vida deles para fazê-los humildes, quebrar o orgulho e trazer a humildade. Lá em Deuteronômio já falava isso. Lá no Novo Testamento com João Batista também pregou o arrependimento. Então arrependa da dura serviço, arrependa do orgulho, arrependa da religiosidade e busque o Deus verdadeiro. Glória a Deus por isso. O deserto, então, é uma lixa que tira o orgulho das nossas vidas. Precisa ser uma lixa para lixar e tirar todo o orgulho da nossa vida. E aprender a humildade de reconhecer que sem Deus eu não posso nada. Mas com Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Glória a Deus por isso. O deserto é o lugar onde nós encontramos nós mesmos. Onde nós nos encontramos. E aprendemos através da lição do autoconhecimento, porque este lugar revela quem nós somos. O deserto revela quem nós somos. Se eu sou de Deus, se eu confio em Deus, se eu dependo de Deus, eu vou continuar na presença de Deus. Mas se eu tenho uma fé fraca, ou como diz a palavra, homens de pequena fé, não é? Há uma grande probabilidade de desviar-se do caminho. Este é o lugar que revela quem nós somos. Portanto, meus amados, quem você é em Deus. A sua fé te leva a buscar a dependência de Deus, então busque dependência de Deus. E para finalizar, 3 pontos importantes para se conseguir passar pelas provações, pelo deserto. 3 pontos importantes. Primeiro, confie em Deus. Nunca deixe de confiar em Deus. Ele te formou, Ele sabe as suas lutas, mesmo ainda informe no ventre da sua mãe, Ele já te chamava por nome. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então confie em Deus, que você confiou em entregar a sua vida nas mãos de Deus um dia, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Continue confiando agora. É agora que nós precisamos confiar mais ainda, no momento de provação, no momento de dificuldade. Confie em Deus. No deserto, Deus realiza vários milagres. Esse milagre pode estar chegando. No deserto, Deus nos guarda e nos livra de qualquer cilada do inimigo. No deserto, Deus nos livra. Mas eu preciso confiar, eu preciso entregar, eu preciso aprender a depender de Deus. Outra coisa, fortifique-se. No deserto, passamos por uma série de situações que nos deixam cansados e fracos. Por isso, o fortalecimento espiritual é importante. Fortalecer em Deus, meditar na palavra, orar. Por isso que a Bíblia fala, orai incessantemente, ou seja, sem parar, continuamente.
Isso não é você abrir mão de toda a sua vida só para orar, não é isso. Mas é você não sair da presença de Deus. Onde você está, Deus vai estar com você. É dependência de Deus. Então fortifique-se, fortifique. Porque eu me fortalecendo em Deus, eu posso todas as coisas. Porque Ele me fortalece. Filipenses 4:3, não me engano, 4:13. Então, amados, que nós podemos nos fortificar de Deus, confiar em Deus, nos fortificar em Deus. Às vezes nós possamos sentir um momento de fraqueza. Quem nunca sentiu um momento de fraqueza na fé? Muitas vezes a gente sente, sabe, enfraquecer na fé. Mas é nessa hora que eu preciso me fortificar. Senhor, me fortaleça, me dai uma luz, me dá a direção. Eu vou buscar a presença de Deus e me fortalecer nele, para que eu possa romper as dificuldades que a vida se me apresentar. E por fim, creia. Deserto é lugar de milagres, lugar de sustentação. No deserto, Deus está conosco. No deserto, Deus está conosco. Jamais te abandonarei, diz o Senhor. Quer seja na bonança, quer seja na alegria, quer seja na tristeza, quer seja no deserto, Deus jamais vai nos abandonar. Mas eu preciso também não abandoná-lo. É reciprocidade. É reciprocidade. Andar com Deus é reciprocidade. Eu busco a Deus e Deus se revela. Eu entrego meus problemas a Deus e Deus me abençoa. Então creia, então confie em Deus, fortifique-se sempre e creia que Deus vai abençoar a sua vida, vai te tirar desse deserto. Por isso que os oásis existem, é para que nós possamos, no meio desse deserto, buscar com mais intensidade a presença de Deus e nos fortalecer, crendo sempre que Ele está conosco e nenhum mal nos atingirá, diz o Senhor. Amém, amados?